Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aí mais um conteúdo, né? Mas antes de falar sobre qual conteúdo, quero que vejam isso que está aparecendo aí na tela de vocês. Acredito que vocês saibam o que sejam isso, né? Realmente, isso mesmo. Trata-se de mapas, né? Vocês já viram, já fizeram, já elaboraram, né? E aqui corresponde aos mapas modernos, né? Que conhecemos hoje, não é? As formas, cores, né? Mas os mapas não surgiram dessa forma, não é? Vamos estudar então como que eles surgiram, por que que eles surgiram, né? Por que que existem mapas, né? Basicamente, os mapas carregam informações, informações tanto do espaço físico de uma região, de um país, de um bairro, de uma cidade, quanto também trata-se dos aspectos relacionados à sociedade, não é? E os mapas então têm a função de expressar, apresentar a interação da humanidade no espaço geográfico, né? Então os mapas ele representa isso de uma forma mais visual para nós, né? Só que os mapas não surgiram dessa forma como vocês veem hoje, né? Totalmente aí bem feitos, né? Bem apresentados, né? Bem coloridos, né? Então os mapas inicialmente foram feitos de outras formas, não é? Então um dos primeiros indícios aí de mapas que se tem da história, né, trata-se do século 23 antes de Cristo, né, um mapa aqui chinês, né, que traz informações sobre o Império Chinês, né? Segundo estudiosos aí, o mapa apresenta para gente ao centro o Império Chinês, né? E nas suas extremidades há quem digam que é a América, não é o nosso continente. Bom, ele está aqui preto e branco, né? É um mapa original da época e tinha o objetivo de passar alguma informação para os povos chineses do período aí, não é? Bom, gente, então é sobre isso que vamos estudar, não é? Sobre como representar o espaço geográfico, não é? No caso aí, como entender como os mapas surgiram, não é? Então, o capítulo 16 vai tratar sobre essa questão. Aqui vemos um mapa, não é? No caso aí, representando o nosso planeta Terra, não é? Temos aqui o continente africano, Oriente Médio, né? A Ásia, né? E aqui em cima a Europa. Então vocês podem ver que esse é um mapa mais moderno, né? Parece até uma fotografia. No caso aí, nós estamos, né, diante de uma imagem do nosso planeta Terra. No caso, essa imagem ela foi projetada, né, por meio de fotos de satélite, né, que mostra aí o nosso planeta. E aí alguns continentes, não é isso? Então temos aí um mapa, não é? Por meio de uma imagem que sendo bem representado o que é o nosso planeta, né? Então essa é a função, digamos assim, da elaboração de mapas, né? Bom, entramos aí no primeiro título, né? Cartografia e representação do espaço. Vamos entender aí alguns conceitos antes de nós propriamente, né, falar do mapa, né, como que ele é confeccionado, por que ele é confeccionado. Bom, primeiro conhecer o que é cartografia, né? Ou seja, o que significa essa palavra. Então, temos o entendimento que cartografia é um conjunto de operações científicas, técnicas e artísticas que se apoiam em resultados de observações diretas ou de análise de documentação para a elaboração de mapas.
cartas ou outras formas de expressão que representam representação de objetos, de elementos, de fenômenos em ambientes físicos, socioeconômicos e ambientais. Bom, então a cartografia nada mais é que o estudo da elaboração de mapas, né? Ou seja, a cartografia é uma união de conhecimentos, né? Tanto que envolve a arte, né? Para poder desenhar ali o mapa, tanto estudos que envolvem o conhecimento de uma sociedade, né? Digamos, seja ela do aspecto socioeconômico, sociopolítico, né? E também está relacionada aos elementos dos fenômenos ambientais, né? Os fenômenos naturais. Então, no caso aí, a elaboração, a cartografia, ela projeta, né, uma realidade e põe de uma forma visual por meio de um mapa, né? E o que é um mapa? Um mapa é a representação, né, como eu falei, visual de uma realidade, né? Seja ela ambiental, no caso aí física, ou socioeconômica, certo? E aí então ela tem a função, né, o mapa de representar uma realidade, né? Então, por exemplo, eu quero conhecer a origem do desmatamento. Né? Existe desmatamento no Brasil? Existe. Todas as regiões estão desmatadas no Brasil? Não. Eu consigo visualizar quais regiões estão mais desmatadas ou menos desmatadas? De visualizar, impossível, é impossível a gente conseguir visualizar. E também seria impossível nós, né, conseguirmos, certo momento, sem tecnologia, né, observar, né, a região, né, se há mais desmatamento numa área ou menos. Então, quando eu não consigo isso, eu vou para campo e estudar quais regiões está mais desmatada e quais regiões estão menos desmatada. Bom, eu tendo essa informação, eu vou colocar em um papel, não é? Então eu sei que se eu indo para a região norte, eu posso observar que existe mais desmatamento, então eu registro lá no mapa. Eu indo para a região sudeste tem menos ou mais ou menos de desmatamento, então eu registro isso no mapa. Então são informações que eu vou a campo estudar, eu vou no ambiente, eu vou no espaço geográfico estudar, eu tendo esse conhecimento, eu projeto no mapa. E assim, então, eu tenho uma forma mais visual, não é? Prática e rápida para elaborar, para perceber, para conhecer quais regiões está mais desmatada ou, né, ou menos desmatada no Brasil, certo? Bom, e não para por aí. Também, se eu quero saber o relevo, quais regiões do nosso Brasil, né, do planeta, são mais altas, são mais baixas, então eu faço esse estudo e coloco no mapa por meio de representações em cores, em números, não é? A hidrografia, eu quero saber os rios, por onde passa, quantos rios temos no Brasil. Então eu estudo a região e coloco as informações no mapa, né? A população, eu quero saber qual região do Brasil é mais concentrada a população, é menos concentrada. Eu vou para o espaço geográfico, estudo a região e aí depois coloco no mapa, né, as informações coletadas, quantidade de habitantes por região, por estado, por município, por país, não é? E coloco isso no mapa. Eu faço colorações, eu faço marcações, apontamentos, né, para poder expressar essa quantidade populacional na região do Brasil, não é? Então, no caso aí, é um conjunto, né, a gente coleta dados para que, né, sejam entendidos de maneira mais simplificada e rápida, como eu disse.
Bom, então a geografia ela tem essa função, né? Ela busca compreender os fenômenos físicos, os elementos humanos, né? Enfim, como eles se interagem na formação, né? E na transformação das sociedades. Então, eu quero saber como que natureza e homem se interagem, né? Para aí então eu poder conhecer algo, conhecer uma transformação geográfica, né? Conhecer uma transformação do espaço geográfico, né? Então é essa a missão aí da geografia, e a cartografia é uma ciência, é um estudo que está aí, né? Do lado, né? Caminham junto com a geografia, certo? Bom, então falei para vocês de conceitos de cartografia, né? Falei também o conceito de mapa, a importância de geografia dentro desse sentido, né? Então, no caso aí, a cartografia busca apresentar a representação e a interação dos fenômenos na natureza, né? Entre homem e natureza. Bom, então como que surgiu os mapas, né, gente? Como que surgiu os mapas, né, a formação dos mapas? Bom, desde que o homem é homem, ele sempre se locomoveu, né, em determinados momentos mais, em determinados momentos menos, né, mas se locomoveu no espaço geográfico, certo? E o homem, então, para poder conhecer os lugares, para poder voltar em determinados lugares, para poder indicar determinados lugares, né? Tanto se a gente pegar na pré-história, né? Os lugares onde tem mais frutos para colher, animais para poder caçar, o homem sabia, né, onde isso existia. Então, a referência dele era a natureza. A referência de localização era a natureza. Então, isso se estendeu até a antiguidade. Então, a referência da natureza era o quê? Rios, colinas, montanhas, vegetação, né? Então esses era a forma de se orientar, né? Não existia mapa, então a forma de se orientar era por meio dessas dos elementos da natureza. É a mesma coisa nós hoje, né? Quando vamos a algum local, quando não utilizamos, né, GPS, nenhum tipo de mapa, a nossa referência para informar alguém, né, para ela se orientar, são os pontos de referência, né, que pode ser também os elementos da natureza, não é? Mas como tem muitos pontos de referência aqui construído pelo homem, a gente fala, não é? Ah, fica numa esquina, próximo a uma padaria, próximo a um bar, próximo a uma igreja, ou a gente dá o nome da rua quando a gente sabe, né? Mas o ponto de referência, ainda seja natural ou o ponto de referência que foi criado pelo homem, ele é muito utilizado, hein, né? Dentro desse sentido aí, para poder se orientar. Bom, então, falamos aí na pré-história da antiguidade, né? Tínhamos aí até as estrelas como forma de se orientar, né? Tanto via terrestre quanto via marítima, né? A estrela era sempre o norte, principalmente via marítima, porque no mar não tem referência nenhuma, né? Então segue-se as estrelas para chegar-se a algum lugar. E aí, então, chegando na Idade Moderna, com as grandes navegações, não é? Vocês vão estudar ainda quando surge aí as primeiras intenções do homem se lançar ao mar para poder fazer relações comerciais, para ter contato com outros povos, para conquistar outros territórios. O homem, ele não tinha conhecimento do mar, não é? E não tinha o conhecimento do planeta onde vive. Então eles tinham medo de se lançar ao mar e depois não conseguir voltar, se perder no mar, não é? Então o homem ele vai criar
técnicas de navegação, né? Ou seja, o homem vai criar instrumentos para navegação, né? No caso aí, chamado os mapas, ou seja, as cartas, né? As cartas cartográficas, onde eles vão colocar no mapa todo o percurso que eles fizerem, né? Para poder conhecer determinadas regiões, né? Então eles vão, se lançam em alto mar e registra no papel por onde passou, não é? O território onde passou, os pontos de referência onde passou, se tinha praia, se tinha coqueiros, se tinha vegetação, se não tinha, se tinha montanhas, se tinha rochas. Então tudo era registrado nesse mapa, não é? Mapas que eram feitos não como a gente conhece hoje, né? Muitos eram feitos em tiras, né? E então, com o passar do tempo, vão fazendo as cartas, né? Que são cartas no sentido como se fossem cartolinas gigantes, né? Papéis gigantes, onde eles colocam ali as representações dos lugares onde eles passaram, né? Onde eles conheceram. Bom, então, na Idade Moderna, teve-se esse conhecimento, né? Os povos aí orientais, né, asiáticos, inventaram os instrumentos, né, mais modernos para navegação, né, para se orientar melhor. E, claro, tendo as cartas como base também, principalmente os europeus, né? As cartas ficaram muito a cargo aí dos europeus, porque é onde se tem mais registro desses achados, desses documentos, né? Bom, nos dias de hoje, a forma de se locomover, de se orientar, não precisa mais termos esse mapa, né, de papel desenhado nas mãos, não é? Tínhamos até pouco tempo, que eram os guias. Vocês, eu acho que não conheceram os guias, mas eu acredito que o pai de vocês conheceram o guia, que era uma espécie de livro onde se abria ele e lá tinha o nome das ruas, né, onde virar, né, onde seguir, onde era contramão. Então era complicadíssimo mexer num guia, né? Muito difícil mexer num guia porque o que você via numa página terminava ali naquela página, aí você tinha que buscar em outra página a continuação daquela rua para você compreender, para você se localizar, para você se orientar no espaço geográfico, né? E isso deixou de existir, não é? Porque veio aí o avanço tecnológico e a tecnologia foi utilizada para fazer modernizar, não é, esses mapas, né? Então, no caso aí, hoje tem, né, os recursos tecnológicos por meio da internet, por meio de satélites, né, onde você utiliza o GPS, né? O celular de vocês tem o GPS, o Waze, onde vocês podem se localizar por meio de um aparelho e que te dá as coordenadas, te dá a localização em tempo real. Então isso é possível por quê? Por causa da tecnologia, por causa do satélite que está conectando o seu celular, né, e a internet, né, conectando o seu celular ao satélite. Então ele te dá o caminho, né, o percurso a vocês fazerem, não é? Então isso se deve muito ao avanço tecnológico, né? Então, o satélite e a internet trabalham de forma integrada para você se locomover sem precisar de usar os papéis, os mapas, né? Mas, enfim, temos a tecnologia, né? Mas os mapas no dia de hoje é muito importante. Não é à toa que ele está aqui nos livros, ele está na internet, né? Para a gente poder compreender outros fenômenos, né? Não só compreender, fazer um percurso, mas compreender outros fenômenos, né? O mapa que nós estudamos na geografia, ele é importante para conhecer a interação do homem com o espaço geográfico, com a natureza, não é? E aí a gente, tendo esse conhecimento, né? A gente transmite para o mapa essas informações e a gente visualiza melhor como foi dito a vocês, certo? Bom, gente, então é isso, né? Inicialmente paramos até esse momento. Aí, próxima aula, nós vamos ver
as coordenadas geográficas, né? Vamos avançar um pouquinho aí mais nesse conteúdo para a gente compreender melhor, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Tchau, tchau.